Você conhece algum pastor? E presbítero? E um bispo? Certamente você já ouviu falar desses termos e provavelmente você tem algumas dúvidas sobre o que significa um pastor, um bispo e um presbítero. Se você for perguntar isso numa igreja pentecostal, como a Assembleia de Deus, por exemplo, muito provavelmente as pessoas ali vão entender que o pastor é aquele que lidera a igreja e o presbítero é um auxiliar, uma espécie de quase pastor. E o bispo, né, nas igrejas evangélicas não é muito comum ter bispo, algumas têm, principalmente as igrejas neopentecostais, como a Renascer, a Universal, mas não é tão comum. E nessas igrejas, geralmente, o bispo é alguém que está acima do pastor, ou às vezes alguém que comanda uma região. Mas o que é o pastor, o que é o presbítero, o que é o bispo nas páginas da Bíblia? Eu vou explicar para você rapidamente. O termo presbítero vem de uma palavra grega, presbíteros, que significa ancião. Já a palavra que o Novo Testamento traduz por bispo vem do grego episcopos, que significa supervisor, superintendente. E a palavra pastor é poimé no grego, que significa apacentador, aquele que guia as ovelhas, que as leva até o pasto, que as guarda. Então, há três termos, há na verdade três traduções com base nesses termos, e todos eles estão presentes no Novo Testamento da Bíblia, que foi escrito em grego. Agora, eles têm o sentido que é dado na maioria das igrejas? Vamos ver. Lá no Velho Testamento, nós temos a presença já dos pastores, embora não fosse uma referência a uma função, a nominalmente o cargo que eles tinham, mas, por exemplo, em Jeremias 23:1 e Ezequiel 34:2, os pastores de Israel são repreendidos. Se você for para o Novo Testamento, o termo pastores aparece em Efésios 4:11, em que diz que ele mesmo, Cristo, estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O termo bispo aparece, entre outras referências, em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2, em que Paulo, dizendo a Timóteo, ele fala: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja, e aí ele vai dando ali a lista de características, né? E presbítero, por exemplo, aparece em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. E está no plural, eu vou explicar isso daqui a pouco, em que Paulo diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Agora, não ficou claro o que seria o pastor, o que seria o bispo, o que seria o presbítero. Eu vou mostrar para você, em algumas referências, que se trata de termos sinônimos e que o desenvolvimento das diferenças entre esses termos ele foi posterior se não ao Novo Testamento, pelo menos posterior às primeiras décadas da igreja. Eu vou ler aqui Tito capítulo 1, versículo 5 a 7. Olha só. Olha Paulo escrevendo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem, as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, anciãos, aqui no grego, o termo presbíteros, ou presbúteros. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Aqui você pode ver uma semelhança com 1 Timóteo 3. E olha o que ele diz aqui no versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível. Aí ele vai falando de mais algumas coisas.
Então note que Paulo está falando aqui de uma função só e usando termos diferentes. Tanto presbíteros ou anciãos como bispo. Então, ao falar do estabelecimento dos líderes da igreja, Paulo usa os dois termos de forma sinônima. Agora, veja aqui comigo Atos capítulo 20, eu vou ler com você, os versículos 17 e 28, só 2 versículos. Olha o que Lucas escreve. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, ou seja, os presbíteros. E olha o que está escrito aqui no versículo 28. Olhai por vós, Paulo está se dirigindo a esses anciãos ou presbíteros. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, olha o apóstolo Paulo aqui usando anciãos e bispos como palavras sinônimas. E olha o que diz o versículo. Para apacentardes a igreja de Deus. Quem que apacenta a igreja de Deus? É o pastor. Nós usamos comumente o termo pastor. Mas Paulo usa aqui tanto presbítero como bispo. Então veja que aqui, uma vez mais, esses termos são sinônimos. Agora observe 1 Pedro capítulo 5. Eu vou ler aqui com você. Versículos 1 e 2. Olha o que diz o apóstolo. Aos presbíteros, anciãos, que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então ele está falando para o presbítero apacentar o rebanho de Deus. Ou seja, é pastor. Até mesmo porque o próprio Cristo disse a Pedro, apacente as minhas ovelhas. E Pedro aqui chama a si mesmo de presbítero, não de pastor. Era o termo mais comum. Agora, uma informação extra. Nos tempos do Novo Testamento, pelo menos antes do Apocalipse, algumas décadas antes, não há evidências de que havia um pastor principal, de que havia um único comandante na igreja, nas igrejas locais. Porque o termo pastores, ou especialmente presbíteros e bispos, aparecem comumente no plural. Eu vou mostrar para vocês aqui. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 1, olha como Paulo se dirige. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos, no plural, e diáconos. Ele não se refere a um dirigente principal, ele fala no plural. E note o que Tiago fala na sua carta, no capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Então, resumindo o que eu disse, nas páginas do Novo Testamento, pastor, presbítero e bispo são exatamente a mesma coisa, e há evidências de que o comando da igreja primitiva não era de um líder local apenas, mas de um corpo, de um presbitério, de um corpo episcopal ou pastoral. Há outras referências que tratam do assunto, mas essas aqui, penso eu, são suficientes para esclarecer pelo menos os pontos básicos. Fique com esta reflexão. Um abraço.